Com o apoio do Governo Federal e da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, Estufa de Ideias apresenta ilustrações de mulheres ocidentais, asiáticas, indígenas, negras e brancas de diferentes religiosidades e épocas. Quando chegava o entardecer, ela era ainda jovem. Enfrentou o medo da morte. Mesmo idosa, tinha força. A jovem fiandeira preparou sua Enquanto carregava água pelas vielas do sul. Existiu uma indígena que sabia todos os mistérios das plantas e servia. Surge o título, Narrando Mulheres, protagonistas da independência do Brasil iluminadas por mulheres reais. No Museu Nacional, Luciana passa por escultura de indígenas. Para, a observa e nos olha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso passeio pelo Museu da nossa História Nacional? Se aponta. No episódio de hoje, nós vamos contar a história de uma mulher indígena que nasceu no século XIX e que foi citada num documento histórico em apenas uma frase. Mas sua memória se manteve guardada de forma vibrante por mulheres indígenas do Ceará. A escultura. Nesse terceiro episódio, será apresentada a história de Dionísia, uma mulher indígena que, junto com sua comunidade, se rebelou contra os abusos de um bispo católico que tutelava o território de seu povo dentro da estrutura dos diretórios indígenas. Os diretórios foi um tipo de tutela imposta pela coroa portuguesa e que teve seu declínio durante o período das lutas pela independência do Brasil. Sua história será contada pela atriz Verônica Rocha, que é também dubladora, professora e diretora de teatro. Verônica trabalhou com os diretores Rodrigo Portela, Paulo de Moraes, Diego Molina, entre outros. Para a televisão, há pouco tempo interpretou a personagem Roxana na novela Vai na Fé da TV Globo. Verônica segura a moldura. Para retratar Dionísia numa representação artística que amplie sua memória na história das lutas em defesa dos territórios dos povos originários no Brasil, convidamos a escritora e professora Lúcia Moraes Tucuju. Lúcia Tucuju é especialista em literatura infantil e juvenil, é atriz e contadora de histórias e integra o Mulherio das Letras Indígenas. Lúcia. É de suma importância ver minha literatura, minha arte chegar nas escolas, tanto para os alunos quanto para os educadores. A literatura que eu trago, a minha escrita, a forma como eu trago da minha cultura, o vocabulário, a poesia, toda aquela riqueza de encantamento que eu fui criada e poder passar para as crianças, eles poderem imaginar também, né, o rio, a floresta, e não só para os alunos, mas também para os educadores. Porque quando a gente vê que os professores chegam até a gente que querem conhecer, se apropriar, passar isso para as crianças com verdade e através da literatura também, é onde eu coloco a minha voz, o meu pertencimento, e é muito bom ver isso nas escolas, ver no teatro, ver no cinema, é uma grandeza, é uma satisfação muito grande. Fotos de Lúcia. Eu me chamo Lúcia Tucuju porque é uma forma de eu homenagear os tucujus. Tucuju foram os primeiros habitantes indígenas do Amapá. Então, lá naquela época, quando eles estavam fugindo, os tucujus, fugiram apenas os jovens, né, os guerreiros, porque lá no Amapá tem um rio, o rio Oiapoque, que separa o Amapá das Guianas Francesas. E eles pegaram as embarcações e atravessaram. Já os anciãos não conseguiram, ficaram ali, e com isso foi acabando o Porto Tucuju. Mas o que uma vez uma parente indígena falou comigo, você está aí, você está vivo, então existe o Porto Tucuju, visto que você é de lá. Porque todos que nascem no Amapá chama-se Tucuju. Qualquer um que nasce no Amapá até hoje se chama Tucuju. Então foi uma forma de eu homenagear e permanecer vivo, visto que todos nós nos chamamos Tucuju, mas eu sou do povo Galibi e Mauô, que é a descendência da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, de tudo. Eu sou uma quarta geração. E é isso. Então,
sou muito orgulhosa em poder homenagear o povo tucuju, o primeiro povo habitante indígena do Amapá. Lúcia é indígena de cabelo preto na altura dos ombros. Está de blusa verde com desenhos de folhas. A tela escurece. Sentada em um banco de madeira, Verônica. Eu vou contar para vocês uma história verdadeira, mas com pedaços imaginados, para que a imaginação nos ajude a trazer de volta a lembrança das ancestrais que, nos estudos sobre a independência do Brasil, ficaram esquecidas nas prateleiras do silêncio. Confecciona colar. Por isso eu vou contar essa história, que também é a história do Brasil, como quem pinta um retrato, como quem faz uma comida, como quem costura uma roupa, como quem cura uma ferida, como quem faz uma rima, juntando pedaços de relatos guardados em documentos, em mapas, em livros e, principalmente, na memória daqueles que honram seus ancestrais. Eu vou fazer essa costura para contar a história de Dionísia, uma mulher indígena que em 1822 vivia em Vila Viçosa, no Ceará, e fazia parte dos diretórios indígenas. Foto de pés negros. O seu nome, Dionísia, foi citado por um professor do Ceará que viajou pela região na época dos movimentos de independência. Muito pouco se sabe sobre ela. Nem sobre o seu povo, se era Tupinambá, Tapuia ou Tabajara. Mas eu espero que com essa narrativa eu possa pintar o seu rosto com as cores das palavras. Na foto, mão negra. A fim de criar um fio de cor que nos dê os primeiros traços do seu rosto, vamos imaginar que Dionísia foi Tupinambá. Confecciona o colar. Pesquisadores da história indígena encontraram uma descrição das fases da vida da mulher Tupinambá no tempo de Dionísia. Do nascimento até a velhice, cada fase da vida da mulher Tupinambá tem um nome. Faz gesto de abraçar. Quando ela é criança de colo, recém-nascida, chama-se peitã, palavra usada para meninas e meninos de colo, e anda sempre grudada ao corpo da mãe, presa pela tipóia, num abraço que dura o dia todo. Quando começa a caminhar, passa a ser chamada de Cunhantim-Miri. Verônica olha ao redor. E apesar de agora viver com o corpo solto no espaço, ainda é muito ligada à mãe. Até que por volta dos 7 anos, passam a ser chamadas Cunhantim. E a vida fica mais intensa, com muito mais correria, mais brincadeiras, mais aprendizados. É o tempo de aprender muito do que se vai usar no futuro, como tecelagem e cerâmica. Mas há também espaço para a escola, para o livro, para olhar o céu, para saber das plantas, para aprender histórias. Faz gesto de arco e flecha. Chegando aos 15 anos, Cunhantim vira Cunhamuçu. Só pelo nome já se percebe a diferença. Dos 15 aos 25 anos é a passagem de menina para moça e de moça para mulher. 2 mudanças grandes que juntam tempo de estudos com tempo de amores, com o tempo da chegada dos filhos. Dos 25 aos 40, a mulher Tupinambá segue em formação e é chamada por Cunhã. Mas quando passa dos 40, vira Wainui, mulher sábia. São vistas como as mulheres mais velhas, que sabem orientar as mais novas nos mistérios da vida e da natureza, sendo respeitadas e solicitadas em rituais específicos e nas decisões comunitárias. Foto de Lúcia como Dionísia com uma saia de folhas, segurando uma cuia de cerâmica. Verônica. Na cultura Tupinambá, assim como em outras culturas irmãs, a mulher, além das suas funções domésticas, como cuidar da comida, da produção de bebidas e da tecelagem, ela vai junto ver a caça e a pesca. Ela sabe afundar no rio e voltar para a margem. E ela não tem medo da noite, nem das vozes da floresta. Foto de Lúcia com o dedo em riste na boca, pedindo silêncio. Ela está com maiô verde, a saia de folhas e colares de sementes. No rosto, pintura com 2 listras finas nas cores verde e preto. Por isso que quando em 1757 o Marquês de Pombal ordenou a criação dos diretórios indígenas, o que parecia proteção trouxe uma mudança para a vida das mulheres indígenas, ferindo as suas pinturas feitas com a tintura do genipapo e do urucum, trazendo cinza e a repressão. Pouca gente sabe o que foram os diretórios indígenas, mas para contar a história da Dionísia, que se passa em 1822, eu vou precisar falar deles. O Marquês de Pombal, que era secretário de Estado da coroa portuguesa, lá de Lisboa, criou os diretórios indígenas,
que proibiam a escravidão dos povos indígenas, que agora seriam elevados a súditos da coroa portuguesa e teriam direito à participação política nas vilas onde viviam. Foi a forma encontrada por Portugal para fortalecer as suas fronteiras, que viviam sendo atacadas por invasores de outros países, e para administrar os territórios que antes estavam sob os domínios dos jesuítas. Ao invés de seguir perseguindo, matando ou escravizando os povos originários dessa terra, que já se chamou Pindorama, o tal Marquês teve a ideia de mudar o discurso. O que antes era território religioso passou a ser vila, ou distrito, ou cidade, sempre com um diretor, na maioria das vezes com formação militar, que tinha a função de dar as regras necessárias para o bom funcionamento dos diretórios. Em outras palavras, ensinar os indígenas a se comportarem conforme os padrões portugueses. Verônica pisca um olho. O que não pareceu tão bom para as mulheres tupinambás, nem para as tabajaras ou para as tapuias, e certamente nem para outras milhares de mulheres indígenas que viviam no Brasil naquele momento. Se comportar conforme os critérios da coroa portuguesa era ser diferente do jeito de crescerem e serem educadas em suas próprias culturas. Tinha que mudar o modo de se vestir, o modo de comer, o modo de rezar. Só podia falar português. Não podia beber cauim. Não podia saudar Jaci. Nem Tainacã. Só os homens podiam ir para a rua. Mulher tinha que ficar dentro de casa. Não podia andar sem roupa. Não podia ajudar a caçar. Não podia ser mulher tupinambá. Foto de Lúcia de perfil. Ela segura uma maraca e olha para cima. Outra foto de perfil segurando a maraca de olhos fechados. Sentada no banco, Verônica. Ela é branca, loira, com o cabelo na altura dos ombros, piercing de argola no nariz e está de macacão verde e preto. A mudança foi grande. A escola se tornou obrigatória para homens e mulheres, mas não igual. Homens podiam estudar mais coisas, mulheres só o básico, ler e escrever. O resto era aprendizado doméstico. Com a escola, os indígenas puderam também estudar as leis e assim lutar pelos seus direitos. Mas mesmo assim, não acabaram os abusos e as invasões de terra. A única diferença é que havia pelo menos uma lei que, se por um lado ajudava Portugal a se sentir seguro no domínio do território, por outro, ajudava o povo indígena a lutar pelo que era seu: terra e liberdade. O problema é que a liberdade era vigiada. Todo o diretório tinha como figuras principais o diretor, os indígenas e uma figura eclesial. O lado bom é que os indígenas podiam ocupar lugares de vereadores e juízes de causas internas. O lado ruim é que o diretor e a figura eclesial recebiam percentuais em cima do trabalho dos indígenas nas terras. Resultado, cometiam abusos, explorando a força de trabalho indígena. E é claro que isso causava constantes conflitos. Fotos de Lúcia. Foi em uma das vilas regidas pelos diretórios, a Vila Viçosa, no Ceará, que muitos anos depois nasceu Dionísia, corajosa indígena. Mais fotos de Lúcia como Dionísia. Apesar de não se saber com certeza, tudo indica que era tupinambá. E se foi, deve ter passado por todas as fases da educação da mulher tupinambá, guardando em si suas intuições e forças, que nem a escola imposta pela coroa portuguesa foi capaz de enfraquecer. Foto de Lúcia nos encarando. Quem terá lhe dado o nome de Dionísia? Nome que não é indígena, mas também não é cristão. Nome de deus grego, cheio de astúcia e festa, divindade dos cortejos e das danças teatrais. Foto de Lúcia bebendo água da Terá cuia. sido Dionísia alegre contadora de histórias? Terá imitado vozes encantadas e dançado ao redor de fogueiras bruxuleantes? Terá participado de rituais antropofágicos tupinambás? Terá produzido cauim? Foto de Lúcia tapando a boca. Com certeza aprendeu português obrigada, sem esquecer da língua mãe, a língua tupi. Que segredos contava para Iara quando mergulhava no rio? E quando ouvia os debates nos diretórios, onde será que se sentava? Foto de Lúcia com a testa franzida. Verônica.
Em 1822, o ano da proclamada independência, a vida pelas vilas e diretórios do Nordeste fervia com movimentos pela liberdade. As ideias liberais pareciam atravessar instâncias de terra em busca de lugar para ficar. O aumento de impostos cobrados pela coroa desagradava a muitos e favorecia a poucos. Mas dentro das lutas liberais pela independência, pouco se falava sobre a liberdade dos povos originários e dos escravizados, porque, para antigos proprietários de terra, a independência do Brasil não passava pelo amor ao povo brasileiro. Sonhava-se uma pátria para homens livres, mas para os que já eram livres. O resto podia ficar como estava. Por isso, a segurança dos povos estava em constante ataque. De cabeça baixa, Verônica nos encara. Ergue a cabeça. As guerras da independência enfraqueceram a organização dos diretórios indígenas, que já viviam em constantes batalhas internas. Terras indígenas voltaram a ser invadidas tanto por portugueses, que não queriam a independência, quanto por brasileiros, que a queriam, porque, como as vilas estavam em convulsão, isso era usado para se quebrar regras em nome da Revolução. Fotos de Lúcia. Mulheres de diferentes povos eram sequestradas, crianças eram mortas e lideranças indígenas desrespeitadas. Enquanto se gritava pela independência do Brasil nos movimentos revolucionários, os povos originários tinham que seguir lutando por sua própria independência dentro da outra. Fotos de Lúcia, com os braços abertos e com a maraca. Verônica. Nesse contexto de lutas, o bispo responsável pelo diretório da Vila Viçosa em 1822, o vigário Felipe Benício de Souza Mariz, aproveitou a tensão dos conflitos para cometer abusos contra os trabalhadores indígenas, desrespeitando inclusive as leis pombalinas. Sorri irônica. O bispo foi denunciado mais de uma vez ao governo provisório do Ceará, que na época tratou do caso burocraticamente, chegando inclusive a orientar ao diretor-geral de Vila Viçosa que não castigasse muito os indígenas que não quisessem obedecer ao bispo, já que esse estava cometendo abusos de autoridade. Como a resposta mais séria não veio de fora da Vila Viçosa, foi preciso vir de dentro. O bispo continuava cometendo abusos, obrigando trabalhadores indígenas a trabalharem quase além das suas forças, movido por sua cobiça e por sua vaidade. Até que entre os dias 30 e 31 de julho de 1822, ocorreu a reação indígena contra o vigário Felipe Benício. Um grupo de moradores de Vila Viçosa formou um cerco em torno do bispo, dentro da igreja, enquanto ele era desmoralizado pela fala dos indígenas sobre seus abusos cometidos. A mão de Dionísia se ergueu. Ergue a mão. E o esbofeteou, até que ele perdesse o equilíbrio do corpo. E faz gesto de bater. Fotos de Lúcia com a mão espalmada. Diz um documento. Perdoaram-lhe a morte, mas botaram-no serra abaixo, montado no meio de uma cangalha em uma besta velha piolenta, depois de ter suportado muitos pescoções que lhe davam as cunhãs. A cunhã Dionísia deixou sua marca na cara do bispo e em relatos da história do Brasil. Mas não ficou muito mais do que a citação do seu nome num documento. Nas fotos, Lúcia está brava, como se fosse bater. Verônica. Quem sabe se a gente seguir imaginando Dionísia e seu andar tupinambá? Ou quem sabe seu penteado tapuia? Ou seu canto tabajara? A imaginação não anima a história brasileira a contar mais dessa independência dos povos indígenas que ainda buscam seu lugar nos livros. Foto de Lúcia como Dionísia se sobrepõe. A foto com a moldura de madeira antiga em um ambiente escuro. Na foto, Lúcia com a mão espalmada e o rosto sério. Ela ainda está com o maiô verde, a saia de folhas, os colares de semente e o rosto pintado. Ao fundo, um tecido verde e folhas penduradas. A seguir, Luciana em uma sala do museu. Neste episódio, deixamos registrado o desejo de que o nosso imaginário como nação tenha a cara do chão onde pisamos. Fixar na parede da memória o retrato dessas mulheres e das pessoas do povo que lutaram e lutam por um país mais justo para todas e todos é compreender que a independência ela só é plena quando ela garante respeito e boa qualidade de vida para toda a população. Bom, como eu falei nos outros episódios, vocês podem ver
todo o ensaio fotográfico feito com a professora e escritora Lúcia Tucuju no Instagram do projeto. E a nossa segunda temporada de Narrando Mulheres chega ao final. Mas como a vontade de contar histórias nunca se acaba, quem sabe a gente volta em breve, hein? Até já! Luciana sorri e acena tchau. Créditos finais selecionados. Idealização Luciana Zulli e Natália Simonetti. Roteiro, direção e apresentação Luciana Zulli. Narradora Verônica Rocha. Convidada Lúcia Moraes Tucuju. Direção de arte Bruno Perlato. Fotografia Maria Paula Freire. Visagismo e adereços Francisco Leite. Trilha sonora original Rodrigo Ferreiro. Edição Renato Marques, Luciana Zulli. Assistente de direção Renato Marques. Pesquisa histórica Fabiana Melo Souza. Agradecimentos. Equipe do Museu Histórico Nacional. Produção Luciana Zulli e Natália Simonetti. Realização Estufa de Ideias Magalona Produções. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro.